ação do preço, conhecido como Price Action. Na aula de hoje vou mostrar para vocês alguns tipos de gráfico. Esse gráfico é o de candle. A característica dele é medido por tempo. Então vamos trabalhar com gráfico de M2, ou seja, 2 minutos, M5, que é 5 minutos, M10, que é 10 minutos, enfim. Vamos lá. Como funciona a abertura e o fechamento, ok? A mínima e a máxima desse candle de compra. Olha só, pessoal. Você pode observar que a abertura desse candle positivo, ele abriu nessa região, fez mínima, evoluiu, isso no gráfico, vou dar um exemplo de 5 minutos. Evoluiu dentro do tempo de 5 minutos, buscou a máxima em uma região e fechou exatamente nessa posição. Quando esse candle de 5 minutos, ele fez o fechamento, abriu um novo candle de 5 minutos. Eu estou dando exemplo de 5 minutos, poderia ser M2, M10, enfim, estamos mencionando um exemplo de 5 minutos. Então abriu, abertura, fez uma máxima, deixou pavio, voltou, isso no tempo de 5 minutos. Fez a evolução, chegou a buscar uma mínima, teve uma mínima e fez o fechamento. Bem simples, então o gráfico de candle é medido por tempo. O tempo selecionado por você, M1, M2, M5, enfim. O que a gente vai utilizar é sempre M2. Vamos analisar também o M5, fazer entradas no M5, analisar logicamente o M10, M15 e até mesmo o gráfico de 60 minutos para fazer marcações e também diário. Renko é um gráfico atemporal, são medidos por tamanho. Então vou dar um exemplo. Vou trabalhar com Renko no 10R. É só digitar 10R. Inclusive esse layout é só para vocês entenderem os tipos de gráfico, mas vamos logicamente para a plataforma mostrar isso daqui, como é que funciona e como é que coloca esses gráficos na tela do Profit. Gráfico de pontos é outro gráfico também atemporal, ou seja, a característica, o gráfico de pontos é um gráfico cuja característica é ser atemporal, ou seja, ele não leva em consideração o tempo. Então coloquei aqui os exemplos. É o gráfico de 5 pontos que a gente vai utilizar no dólar, ok? Observar esse gráfico de 5 pontos. Tem também o 10 pontos, 20 pontos, entre outros. Mas o que a gente vai utilizar realmente é 5 pontos. Seguindo para o próximo, teoria de Dow. Pessoal, teoria de Dow é o seguinte. A teoria de Dow é uma teoria que aborda a movimentação dos preços de ações e fornece uma base técnica para análise. Você pode observar, pessoal, que tem algumas informações aqui, como a primeira onda, onda 1, 2, 3, 4 e 5. Depois as correções A, B, C. Conhecido também como as ondas de Elliott, são compostas por fases impulsivas e corretivas. A fase impulsiva consiste em 5 ondas, rotuladas em 1, 2, 3, 4 e 5, como mencionei no gráfico de exemplo. Enquanto as últimas 3 ondas são as fases corretivas, nomeadas como A, B e C. Eu fiz um outro exemplo aqui, pessoal. A onda 2, que corrige a onda 1, não deve ultrapassar o início da onda 1. Então você pode observar aqui a primeira onda e aqui a segunda onda, ou seja, essa segunda onda não pode ultrapassar essa primeira região da onda 1. Aqui nesse exemplo, galerinha, você pode também observar que não ultrapassou. Então nem sempre é assim, mas que na maioria das vezes a regrinha tem que ser essa. A onda 3 geralmente é a maior das ondas e a mais lucrativa. A onda 3 é uma das mais lucrativas, ou seja, tem a onda 1, a 2 e depois a onda 3. No entanto, você pode observar que aqui nesse gráfico de exemplo, a onda 3 não foi tão ampla assim. Aqui está com uma onda 4, mas enfim, na maioria das vezes, como eu coloquei aqui no exemplo, certo? Como regra, a onda 3 geralmente é uma das maiores ondas, que o mercado ele vai buscar uma região, depois tem aquela correção que a gente pode até utilizar a Fibonacci e depois vem a terceira onda que a gente realmente pode entrar, inclusive com abertura das ações, enfim. Então coloque essa regrinha na cabeça. A quarta onda corrige a onda 3, mas não deve ultrapassar o topo da onda 1.
ou seja, o topo da onda 1 está aqui nessa região. Então, essa onda 4, ela vai corrigir, ok, uma parte dessa terceira onda, mas não pode ultrapassar o topo da onda 1. Lembrando que os topos sempre são mais altos e os fundos também sempre mais altos. A onda 5 tem um comprimento aproximado da primeira onda. E depois aqui vem a fase corretiva, nomeadas como A, B e C. LTA e LTB, linhas de tendência de alta e linha de tendência de baixa. LTB, como eu coloquei aqui no gráfico, marcado, a gente vai marcar isso no gráfico, mostrar para vocês como é que marca. LTB, linha de tendência de baixa, e LTA, linha de tendência de alta. Vocês podem observar a linha e o mercado respeita muito também essas regiões. A LTA e LTB correspondem às linhas de tendências utilizadas na análise gráfica, com o objetivo de otimizar os resultados das operações no mercado financeiro. Suporte e resistência, regiões de briga. Suporte é sempre marcado na parte inferior do gráfico e resistência na parte superior. Para a gente fazer essas marcações, eu vou ensinar para vocês lá no Profit, sempre trabalhando num time maior, no diário, no H1, no M30, no M15, para a gente fazer as marcações e automaticamente vocês vão ver como é que funciona essas marcações e respeita muito. Logicamente que a gente tem as linhas soberanas e vamos usar confluências com nossas ferramentas. Então, aqui você pode observar que o mercado ele desceu, respeitou essa região de suporte, depois subiu, respeitou a resistência, mercado derreteu, respeitou essa região de suporte marcado no gráfico. Você pode observar também, pessoal, que nessa zona o mercado respeitou mais uma vez esse suporte e nessa zona aqui também respeitou. Aqui o preço, o mercado ganhou força compradora, rompeu essa resistência com força compradora, mas lá em cima respeitou a segunda região de resistência. Então, suporte e resistência são níveis de preços no gráfico que funcionam como barreiras para flutuação de preços. Pullbacks, Fibonacci. Na análise técnica, a Fibonacci é utilizada para prever tendências a partir de pontos de extensão e retração, além de ilustrar os níveis de atenção que auxiliarão o trader nas entradas e saídas de uma operação. Regiões como 38.2, 50 e 61.8 respeita muito. Você pode observar que nessa região o mercado, olha só, ele fez esse movimento e fez essa correção. Olha só como respeitou a região do 50, do 38.2 e o mercado desceu. Então, regiões assim a gente pode fazer compra e venda, logicamente usando confluência. Nesse momento agora vamos para a segunda parte desse módulo 2, que eu vou mostrar para vocês todas essas explicações no gráfico.